Louvado seja o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas do universo. Louvado e exaltado seja o nome do Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, aquele que leva-nos a praticar a obra, o ensino, a vida da pessoa de nosso Senhor Jesus. Amada Igreja Batista Central em Santo André, bem-vindo ao culto desta manhã. Alegramos-nos em poder estar com os irmãos desta vez também. Alegramos-nos com as crianças reunidas aí com seus pais para adoração ao Senhor nesta hora. Deus seja louvado pela vida de cada família, cada irmão, membro desta igreja e cada pessoa que participa deste culto online. Que Deus esteja nos abençoando, continuando a sua bênção, enquanto agora vamos ministrar a palavra de Deus. Queira abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Lerei alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e salvará, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que bênção nós podemos ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Ele está tratando das qualidades do pastor de ovelhas humanas. Quem verdadeiramente ele é como pastor de ovelhas humanas. E também ele está mostrando como nós podemos estar seguros, quando podemos estar firmados na fé que nos leva a receber da parte do Senhor Jesus Cristo a bênção da vida eterna. Então eu gostaria rapidamente, nesta manhã, qualificar com você alguns aspectos sobre Jesus, tendo Jesus como nosso pastor. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesta manhã está no versículo número 2 e está no versículo número 9, que dizem assim, Jesus falando diz assim: sou a porta, eu sou a porta, verso número 9. A porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, e note como ele fecha esse verso, e achará pastagens. Então, uma das características de Jesus como pastor de ovelhas humanas é que ele é a porta de entrada e é também a porta de saída para as suas ovelhas. É muito interessante que a entrada significa que realmente para ser de Jesus, para ser ovelha dele, nós temos que passar por ele, que é a porta. Mas por que ele se coloca como porta? Porque ele está se servindo da figura do pastor de ovelhas na Palestina. O pastor de ovelhas tinha uma espécie de um curral, um aprisco, com um formato de U, e o pastor sentava aqui no meio desta única entrada e saída. Apoiava-se no seu cajado, a ovelha teria que passar pelo pastor para estar segura, salva. E quando ela saísse daqui, também tinha que sair pelo mesmo lugar em que ela entrou. Só que quando ela sair do curral, ela irá para pastagens boas, saudáveis, sadias, que elas estão esperando. Meu amado irmão, esta ordem é muito importante. Nós chegamos para Jesus pela fé, nós entramos, ele funciona como se fosse a porta. Mas quando nós saímos para a nossa vida, depois de termos entrado na vida com Jesus, todas as pastagens são certas. Aí vem as qualidades, o amor, a bênção, a fé, a esperança, o caráter, a família. Envolve tudo do nosso viver
na saída, ou seja, primeiro você entra, para depois sair. Por que Jesus coloca desta ordem? Porque, na verdade, algumas pessoas têm invertido esse processo. Algumas pessoas pensam assim, bom, eu vou me preparar primeiro. Se eu estiver bem preparado, aí eu vou seguir Jesus. Outros pensam assim, bom, eu não conheço quase nada da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, vou entender a Bíblia, vou conhecer a Bíblia. Depois, se eu tiver um bom conhecimento da Bíblia, aí sim, aí eu vou seguir a Jesus. E outros pensam assim, bem, eu tenho uma série de problemas a resolver na sociedade. Eu devo a alguém, fiz mal a um outro, não fui bem com a minha esposa, não fui bem com meu patrão, ou como fui bem com meus colaboradores. Eu quero acertar tudo primeiro. Depois que tiver todas as coisas arrumadinhas, aí serei seguidor de Jesus. Esse é o engano. Primeiro, a gente vem a Jesus, é a porta. Depois a gente sai com as qualidades, são as pastagens. Jesus dá as qualidades. Ele não precisa das qualidades que eu tenha, das qualidades que eu some, das qualidades que eu arrume, para dizer, eu posso agora seguir Jesus. Ele é o pastor que vai nos dar as pastagens boas, melhores, perfeitas, para a glória de Deus. Eu vou contar uma história para você. Um certo pintor estava passando numa rua de uma cidade e viu um mendigo. Estava pedindo esmolas. Ele pensou, bem, esse mendigo até que merece um bom quadro. Vou combinar com ele, ele vai até minha casa, lá eu tenho meus pincéis, tenho minhas tintas. Eu quero pintar um quadro desse mendigo e farei dele famoso. Combinou com o mendigo o dia da pintura. E lá está o pintor em casa aguardando o mendigo, quando chegou um homem bem arrumado, bem vestido, um terno bonito, usando boa gravata, enfim, bem preparado para algo bacana. E o pintor chega para conversar com aquele homem e diz, pois não, o senhor deseja o quê? Eu combinei com o senhor você lembra? Eu combinei com o senhor pastor lá naquela rua, me chamou aqui fazer um quadro famoso, então me preparei direitinho para o senhor me pintar. E o pintor disse para o mendigo, é exatamente o contrário. Eu queria mostrar ao mundo como você é de fato, e então depois o que eu farei de você, isso será resultado. Então, às vezes, muitas vezes, pessoas pensam assim, se eu me arrumar, se eu me preparar, se eu tiver tudo prontinho, tudo acertado, aí eu vou seguir Jesus. Mas a Bíblia mostra o contrário. Jesus, como pastor, é aquele que nos prepara e nos dá as qualidades para enfrentarmos a vida aqui e no além. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que Jesus é para mim como pastor, é que Ele dá vida às suas ovelhas. Jesus fala assim, João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é aquele que dá a vida para as suas ovelhas. É interessante que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 28, diz assim, dou-lhes a vida eterna. Esta vida que Jesus oferece é a qualidade de Deus mesmo colocada em nós. Quando a gente vem para Jesus, essa qualidade não vem de forma abstrata. Ela vem na pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus entra na sua vida e você tem dentro de você agora a presença do Deus Criador. Jesus, como pastor, tem essa autoridade de dar aquela vida divina a você. E é interessante, ninguém pode fazer isso. Em nenhuma religião viva, o seu líder tem poder para colocar Deus dentro do coração da vida da pessoa. Só Jesus pode fazer isto. Nós mudamos como resultado. Jesus não tem semelhantes, nem rivais, nem sucessores. Vou repetir. Jesus não tem semelhantes, nem rivais, nem sucessores. Por exemplo, pense no judaísmo. Você que já ouviu falar, ou que já leu sobre o judaísmo, que conhece a Bíblia Sagrada, algumas coisas, ou muitas coisas sobre as leis, você sabe que as leis são perfeitas, justas e boas. Mas eu pergunto uma coisa a você. Quem é que conseguiu na face da terra viver as santas leis de Deus? Só uma pessoa, Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que tentaram se salvar pelas leis, pelo conhecimento, pela prática da profunda realidade das leis de Deus, toda pessoa está perdida. Por quê? Porque no judaísmo não existe um salvador que tome sobre ele os seus pecados de quebra das leis.
de quebra dos mandamentos. No judaísmo não existe. Para o judeu ou para o judaísmo, Jesus não é o Messias, não é aquele que toma sobre ele os nossos pecados e paga com a sua vida pelos nossos pecados. E o islamismo? Os muçulmanos? Para o islamismo, Deus é misericordioso. Mas você nunca encontra alguém no islamismo que tenha dado a vida para pagar os pecados dos pecadores que não conseguiram viver uma vida correta. Não existe na história do islamismo alguém que substitui o pecador. Como diz a palavra de Deus sobre Jesus. E Deus prova que nos ama em que Jesus Cristo deu a vida dele por nós, sendo nós ainda pecadores. E no budismo? O budismo não tem nem Deus, nem tem Salvador. Para o budista, a vida é uma luta constante contra o sofrimento. É uma batalha. Até se resume assim: o prazer é a fonte do sofrimento. E se você pensar no hinduísmo? O hinduísmo pensa da seguinte maneira: a pessoa está nesse mundo enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, enfrentando pecados, porque ela vem de uma série de reencarnações. E o que ela está vivendo hoje é resultado do que ela fez no passado, que ela foi no passado. Mas quando chega em Jesus, é exatamente o contrário. Jesus diz assim: dou a essas pessoas a vida eterna. Aí você vai dizer assim: mas e os pecados que essa pessoa praticou? Jesus levou os seus pecados na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Mas essa pessoa vai morrer. Jesus venceu a morte pela ressurreição. Que bênção é você ter Jesus como pastor. Você está seguro de todas as formas, de todas elas. Em último lugar, eu gostaria de considerar com você como Jesus protege as suas ovelhas. Eu quero ler o Evangelho de João 10, 27 a 30. Está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem. Agora note aqui: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meu amado, Jesus protege a gente como ovelha dele. E note bem, quando você percebe, você sabe que quem deu você para Jesus não foram os seus sofrimentos, não foi seu pai, não foi sua mamãe, não foram suas lutas. Quem deu você para Jesus dar a vida eterna a você, foi o Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus. Olha que privilégio, eu pertenço a Jesus porque Deus, o Pai, me entregou nas mãos dele. E Jesus tem a vida nele e Jesus passa esta vida para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Dizem que há 3 coisas que escurecem a vida. A primeira é o pecado. A segunda é o sofrimento. E a terceira é a morte. Mas uma coisa interessante, quando Jesus foi ao Calvário, ele levou os pecados na cruz. Está vencido o problema. Quando Jesus foi ao Calvário, ele recebeu uma coroa de espinhos e foi crucificado em tremenda dor. Está resolvido o problema. E quando Jesus foi sepultado, ao 3º dia venceu a morte pela ressurreição. Está resolvido o problema. Alguém sumariou esta situação de Jesus como pastor, que protege as suas ovelhas da seguinte forma: quando Jesus veio ao mundo, o lugar onde ele nasceu foi emprestado. Não era dele. Quando ele multiplicou os pães, ou ensinou sobre um barquinho, tudo era dos outros. Nada era dele. Tudo era emprestado. Quando ele ministrou a ceia, a última ceia, com seus 12 discípulos, o quarto, o ambiente onde a ceia fora ministrada, também não era dele. Foi emprestado. Tudo que você pensar na vida de Jesus não era dele. Foi emprestado. Mas a cruz de sofrimento, onde ele levou os pecados, e a coroa de espinhos, esta sim, eles pertencem exatamente a Jesus. Agora eu quero terminar contando uma situação para você perceber como é que Jesus protege as suas ovelhas. Certo homem caiu num abismo, numa espécie de uma cova muito grande. Dentro da cova havia uma cobra venenosa. Cova e cobra. Então, começaram a passar algumas pessoas e vendo aquele homem naquele abismo, passou um judeu.
ele disse o seguinte: olha, se aquele homem que está naquela cova fosse de Deus, Deus o tiraria dali. E acabou. O judeu foi embora e o homem ficou na cova. Aí passou um muçulmano. O muçulmano olhou para aquela cova, viu o homem lá embaixo, viu a cobra venenosa para pegá-lo, e disse assim: sempre é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que ele passe por isso. Não tem outro jeito. E o muçulmano foi embora. Aí veio um hindu. O hindu olhou o homem na cova e disse o seguinte: esse camarada aí, no passado foi um pecador e tanto. Porque agora ele se reencarnou e está pagando aquilo que ele fez no passado dele. Mas aí veio Jesus. Jesus olhou aquele abismo, e lá estava o pecador, fugindo da picada da serpente, e Jesus desceu. Entrou naquele abismo, tirou de lá o pecador, deu vida para ele, libertou o pecador, mas foi picado pela serpente. E veio a morrer. Só que a serpente, no caso, entre parênteses, que é o diabo, nunca poderia imaginar que Jesus deu a vida dele até a morte em favor daquele pecador. Jesus foi tirado daquele túmulo, ou daquele abismo, foi sepultado e ao terceiro dia venceu a morte pela ressurreição. Então você, meu amado irmão, é uma pessoa que tem a vida segura. Esse seu pastor não é brincadeira. Esse seu pastor é o Deus que tem nele mesmo a vida eterna, louvado seja Deus. Esse pastor é aquele que dá vida a você, louvado seja Deus. E veja como que o apóstolo Paulo fecha essa dádiva de Deus em seu favor na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, que eu vou ler aqui agora, meu amado. Preste bem atenção. Romanos, capítulo 8, verso 31, eu lerei para você. Está escrito assim. Romanos 8, 31. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda coisa, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E finalizando, versos 38 e 39, dizem assim: estou certo de que nem a morte, note bem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso pastor, louvado seja Deus. Na manhã desse dia, eu gostaria de deixar com você alguns desafios, meu querido. Primeiro, que você esteja seguro que os seus maiores inimigos já foram vencidos. O pecado já foi vencido. O diabo já foi vencido. O sofrimento já foi vencido. A morte já foi vencida. Esteja seguro, meu amado, de que a vida eterna foi dada a você. Você tem a vida eterna. João escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 1, que quem tem Jesus tem a vida eterna. Repito, tem a vida eterna. Você tem a vida quando você tem Jesus. Terceiro, esteja seguro de uma coisa: ninguém roubará você das mãos de Deus. Vive uma vida segura, porque você é ovelha do grande pastor, do perfeito pastor, que se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar ao Senhor agora? Curve a sua fronte, oremos. Bendito Deus e Pai, exaltamos o Teu santo nome na manhã de hoje, pela pessoa do nosso Senhor, Salvador, do nosso supremo pastor, sumo pastor, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus, porque Ele venceu para nós todos os nossos maiores inimigos e os menores também. E graças a Deus, porque Ele nos deu a vida eterna. E nesta vida nós estamos, e ninguém pode roubar esta vida que Ele já nos deu. Louvado seja o Senhor por isso. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.